Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, meu amor, tudo bem? Quanto tempo, Carol? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, bom final de tarde, né? Uma tarde ensolarada. E aí, faz tempo que eu não apareço por aqui. Eu vou deixar essa live gravada. Estou muito feliz de poder voltar. Às vezes as pessoas pedem, então vamos lá para mais uma noite. Olá, Helen, Bia, boa noite. Bom, vou começando porque eu tenho um tempinho um pouquinho curto e aí eu vou deixar essa live disponível. Então, na medida que as pessoas forem entrando, elas vão aproveitando do conteúdo. Meu objetivo é sempre deixar um conteúdo de qualidade, que as pessoas possam desfrutar, possam levar para a vida delas, e especialmente falar de autoestima tem a ver com falar de qualidade de vida, de ser mais feliz, de poder transpor isso para os relacionamentos, no trabalho, com os amigos. Então, meu objetivo é sempre deixar aqui um conteúdo que faça as pessoas refletirem de alguma maneira da forma que elas estão levando a vida, da forma que elas estão reagindo ao externo que as rodeia, né? E hoje eu coloquei lá um tema assim: autoestima como ponto de partida. Ponto de partida para quê? Para o autoconhecimento. Eu adoro estudar várias coisas, adoro estudar psicanálise, adoro estudar constelação familiar, adoro estudar enneagrama, adoro estudar comunicação não violenta, mas tem algo que é assim, que me chama muita atenção sempre por conta da minha própria história, que é a autoestima. Tanta gente que procura um psicólogo sofre por causa de uma baixa autoestima, tanta gente sofre por conta de perder emprego, perder relacionamento, se dar mal no relacionamento, não conseguir se posicionar diante dos amigos, não conseguir se posicionar nem dentro de casa, com a própria família. Por quê? Por conta de uma baixa autoestima. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão que é tão delicada, né? E que tanta gente de forma simples vai conseguir lidar, vai conseguir repensar e vai conseguir se reposicionar dentro do ambiente onde vive, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar relacionada à autoestima é que a nossa autoestima é formada lá atrás, na nossa infância. A nossa autoestima, ela passa por diversos altos e baixos durante a nossa vida, especialmente quando a gente chega na adolescência e depois na fase adulta. Cada fase que a gente vai experimentando muda um pouco a visão que a gente tem da gente mesmo, né? E para a gente ter um parâmetro geral de como isso funciona de verdade, a gente sempre precisa se perguntar, né? Lá atrás, na nossa infância, especialmente, lá pelos 8, 9 anos, que frases eu ouvia sobre mim? O que os meus pais falavam? O que na escola eu ouvia? O que fazia sentido para mim? O que me doía?
Essas frases, às vezes negativas, têm tanto peso para as pessoas e depois, na fase da adolescência ou na fase adulta, essas coisas ficam se repetindo para sempre e muitas vezes isso interfere lá na frente, na fase adulta. Então, que frases você ouviu, se você pensar assim, lá na sua infância, quando você estava na escola, especialmente lá pelos 7, 8 anos, tinha alguma coisa, algum defeito físico, tinha algum deboche que você carregou por muito tempo na tua vida, né? Você precisa lembrar. Isso pode ser um gatilho super negativo que você traz até hoje na tua vida, entendeu? Então, se você fizer uma reflexão rápida e pensar naquelas memórias, especialmente nas mais negativas, o que você teria para compartilhar, para trazer para a consciência, né? Lembrando que quanto mais consciência a gente tem daquilo que machucou a gente, mais a gente pode curar tudo isso. Quanto mais a gente entende coisas lá do passado, mais livre a gente fica no presente dessas dores, dessas feridas que sangram. Então, consciência é uma grande aliada para a gente se desenvolver, né? Bom, primeira reflexão, frases que você tem ouvido, frases negativas. Ou, se você tem uma boa autoestima, compartilha também frases positivas. Que coisas você já escutou que eram bem bacanas lá do passado e que te fizeram bem, que você carrega até hoje, né? Tinha uma frase que eu escutei tantas vezes que era eu era inteligente, que eu era inteligente. Na verdade, eu nunca me achei mega inteligente, eu sempre me achei esforçada e estudiosa. Mas esse virou um estigma que muitas vezes foi negativo para mim, porque afinal, quando você coloca um estigma numa criança que ela é inteligente, ela sempre quer ter alta performance em todas as matérias e muitas vezes isso não acontece. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com que filtros a gente coloca nas crianças, que filtros a gente coloca na gente, né? E aí vou deixar essa primeira reflexão aí para você. Se você é mãe, se você é pai, se você tem sobrinhos, se você tem crianças pequenas com as quais você convive, presta atenção nas coisas que você fala para essas crianças. Esses filtros são carregados eternamente, né? Então, eu já vi muitos pais chamando crianças de ai, para de ser louca, para de ser burra, você é idiota, você é sonso. Então, essas coisas são muito negativas e mexem profundamente na autoestima da criança. Não fale esse tipo de coisa de jeito nenhum, certo? Segunda coisa. Então, assim, por definição, né, mesmo, o que você pensa que é autoestima? O que você acha que é autoestima? Como essa autoestima atua sobre você? Qual é o efeito da autoestima em você? Como é que é a sua autoestima hoje, né? Eu gosto muito, inclusive, de sempre falar, se você fosse estabelecer uma nota para a sua autoestima, de 0 a 10, hoje, que nota você daria? E aí eu te convidaria a prestar atenção em várias áreas da vida, porque a nossa autoestima não está só numa área, mas a gente precisa entender como a gente se relaciona com os nossos amigos, com os nossos parceiros afetivos ou parceiras. A gente precisa entender como é o nosso posicionamento profissional, no nosso trabalho, se a gente trabalha em empresa, se a gente trabalha, sei lá, se a gente é empreendedor. Então, como é o nosso posicionamento? Tudo isso está relacionado a uma autoestima saudável ou a uma baixa autoestima, né? E aí, você pode estabelecer aí uma nota para você. De acordo com a forma como você lida na sua vida, com seus relacionamentos, com seus amigos, como é a sua autoestima? Você consegue, por exemplo, falar que você não quer participar de determinado evento? Você consegue se posicionar, por exemplo, quando você não está afim de fazer determinado passeio, não está afim de participar de determinada comemoração de alguém?
Você consegue dizer que não? Você tem tendência, por exemplo, a se isolar, ficar tímido, a ter dificuldades de dizer os seus sentimentos sobre as coisas, de expressar a sua opinião? Pode ser que você tenha uma baixa autoestima, né? Às vezes as pessoas não se posicionam, não falam das suas opiniões, não falam dos seus sentimentos porque têm medo de serem retalhadas de alguma maneira. Ou, em contrapartida, porque querem ser aceitas demais, né? E aí, se elas têm uma opinião contrária, elas acham que vão ser rejeitadas. Então, a rejeição também é uma grande dor humana, né? Quando a pessoa é rejeitada, ela fica com a autoestima lá no pé. Pode ser rejeitada no emprego, numa entrevista de emprego, pode ser rejeitada no relacionamento, pode ser rejeitada como profissional até, já vigente, sendo profissional, mas tem um projeto rejeitado, enfim. Isso tudo faz com que o indivíduo se questione muito se ele está no caminho certo, se não é aquele caminho que ele tem que traçar, enfim, se não é aquela pessoa que ele tem que ser, se não é aquilo que ele tem que fazer, entende? São questionamentos que a gente precisa se fazer sempre. E aí, eu trouxe 3 causos, que eu gosto muito de contar histórias, então eu trouxe 3 histórias que são verídicas, de gente que já me mandou histórias pelo direct, gente que já me fez perguntas sobre autoestima e tudo. E eu gostaria de comentar aqui, até porque eu sei que tem um monte de gente que vê, que tem mais ou menos essa realidade aqui, isso pode servir como reflexão e como é, até desenvolvimento, né, de desfechos e de soluções para esses pequenos problemas compartilhados aqui. Então, o primeiro problema, que é uma mulher que me mandou, ela tem 36 anos e ela me escreveu: Paula, eu estou num casamento falido, mas tenho 2 filhos, não quero que eles fiquem sem pai e tenho medo de não ter outro namorado depois. Então, uma mulher de 36 anos, ela me escreveu que está num relacionamento falido, mas tem 2 filhos, não quer que as crianças fiquem sem pai e tem medo de não arrumar outro namorado depois, no caso de se separar. Bom, se você observar como essa pessoa se expressa, você vai ver que tem várias crenças que estão regendo o comportamento dela, né? Ela prefere ficar num relacionamento falido porque ela tem receio, ela tem medo de ficar sozinha depois. Ela prefere ficar num relacionamento falido porque ela também tem receio de que o pai se afaste das crianças, porque não existe ex-pai, né? É assim que eu analiso, não existe ex-pai. Mesmo que o casal se separe, esse pai continua sendo pai das crianças e tudo isso tem a ver com crenças internas, com alta crítica que essa pessoa carrega dentro dela mesma, né? Por exemplo, uma crença básica que muitas pessoas têm, que mulheres com filhos não podem mais ser felizes se separarem, que mulheres com filhos não vão nunca mais arrumar um outro parceiro, que mulheres, que o parceiro ou parceira futura não vai gostar dos filhos. Opa, gente, mas aí se não gostar dos filhos, como é que vai gostar da pessoa? Não tem, né? Não tem como a gente, na vida, esquecer uma história que já passou, esquecer uma história ancestral. Então, se uma pessoa já foi casada, tem filhos, tem uma história, mas esse casamento acabou e aí essa pessoa quer continuar sendo feliz, arrumar um outro parceiro, uma outra parceira, enfim, é natural que isso ocorra e isso ocorre. E eu conheço muita gente que vive feliz após se separar, né? Então aqui fica muito claro que há uma grande insegurança da pessoa em sair de uma situação que ela vive, ainda que seja uma situação ruim, né? E se entregar para uma vida diferente, se entregar para uma vida que pode sim ser muito, muitíssimo bacana,
né? Mas uma autoestima baixa, às vezes a sensação de que vai ficar sozinha para sempre, de que nunca mais vai ser feliz, ou às vezes, quer ver, um olhar sistêmico para tudo isso, tipo, ninguém na minha família, ninguém no meu sistema se divorciou, se separou, por que é que eu vou me divorciar, né? Na verdade, hoje em dia eu vejo um divórcio e eu tenho uma frase forte para vários pacientes meus: existe vida após o divórcio, existe felicidade após o divórcio. O divórcio é chato muitas vezes, é um período chato, né, em que o homem e a mulher, enfim, ou se for um casal homossexual, não importa, aquele casal vai atravessar uma fase difícil de separação, uma readaptação, não, né, uma transformação. Se tem filhos, isso precisa ser olhado com bastante delicadeza, né? Vai abalar todo mundo? Vai abalar todo mundo, vai abalar as crianças, vai abalar o homem, a mulher, os homens, as mulheres, enfim. Não importa que configuração que seja de família, todos irão sofrer as consequências de uma separação. Mas, após esse período de separação, todos também vão poder terem novas vidas e serem muito felizes, entende? E isso é uma crença. Agora, quando eu acredito que se eu me divorciar, quando eu acredito que o pai nunca mais vai aparecer, enfim, uma mulher de 36 anos, como eu coloquei aqui, tão jovem, achar que não tem mais chance para ela, então aqui eu tenho um problema sério de autoestima, de insegurança, de medo, né, de fragilidade, enfim, é uma mensagem que eu recebi aqui e que, obviamente, a gente tem que olhar com bastante cuidado e individualidade, mas no geral, é, a gente percebe o quanto as mulheres estão abaladas emocionalmente e inseguras, com medo de dar continuidade na vida, mesmo depois que o casamento acabou, né? Esse é o primeiro caso. A segunda coisa que eu recebi, eu gostaria de compartilhar, é assim: Paula, eu tenho um grupo de amigos que adora uma balada, mas esse ano perdi meu pai e não recebi apoio de ninguém. Então, olha só que interessante. Interessante não, né? Doído. Paula, eu tenho um grupo de amigos que adora balada, mas esse ano eu perdi o meu pai e não recebi apoio de ninguém. É interessante essa questão de amizade, né? A gente hoje tem aí rede social e todo mundo é amigo na rede social. E é outro convite que eu faço assim para algumas pessoas que trazem essa questão para a psicoterapia. Então, assim, qual é o conceito de amigo para você? É o amigo virtual, é o amigo da rede social? Então, se esse é o seu conceito de amigo, esse conceito está deturpado, né? Outra coisa, aqui nesse caso que essa pessoa compartilha, então eu tenho um grupo de amigos. Eu não sei, vamos dizer, um grupo pode ser 3 pessoas, 4 pessoas, né? E esse grupo adora ir pra balada. Maravilha! Então parece que esse grupo já está mostrando o tipo de relacionamento que quer manter com essa pessoa. Um relacionamento que é de balada, de festa. E aí, quando tem um luto, nem todo mundo sabe lidar com luto, não. Nem todo mundo sabe dar apoio para alguém que está de luto, né? Isso é algo difícil, é algo delicado, é algo subjetivo, é algo que merece bastante cuidado. Então, às vezes você tem um grupo que você se relaciona super bem para viajar, para sair para dançar, né? A gente está no meio da pandemia, mas enfim, tô dando aqui exemplos, mas você tem um grupo que você denomina que são seus amigos e esses amigos estão sempre a postos para passar para te pegar ou para você com seu próprio carro e pegar essas pessoas para ir para um bar, para ir sair, para ir se divertir. E na verdade, quando você passa por
por uma situação de dor, por uma situação de separação, de morte, aqui como essa pessoa me escreveu, né, que perdeu o próprio pai, e se sentiu sozinho porque esse grupo que essa pessoa dizia que era um grupo de amigos, na verdade não é. Na verdade é um grupo de pessoas que saem juntas para ir para balada. Tem cumplicidade? Tem, pode ser que tenha, entendeu? Tem amizade? Pode ser que tenha um nível de amizade, mas não é um nível que suporta a tristeza do amigo, não é um nível que suporta, por exemplo, reclamação do amigo, não é um nível que suporta a doença do amigo. Às vezes não é, e sabe, gente, a gente tem que aprender a entender essas pistas, né? Essa coisa da amizade, ela é bem complexa. E de verdade, eu acho muito legal quando a gente pode pegar um dicionário e ler o conceito, ler o significado de amizade. E ler várias pessoas que escreveram sobre amizade. Porque nem sempre aquela pessoa que está na balada com você vai te estender a mão amanhã. Não vai, não vai. E aí usa isso como pista para você, como caminho para você. E não como forma de você se subjulgar. Não se trata de você, se trata das pessoas, né? Agora, como os amigos, isso é incrível, como os laços de amizade têm o poder de elevar a autoestima de alguém ou de derrubar, de triturar, de mandar para o chão, de nocautear, né? Existem, algumas pessoas falam de relacionamentos tóxicos e geralmente a gente fica com a ideia de que relacionamento tóxico é relacionamento afetivo e não é. Tem muitas amizades bem tóxicas. Um exemplo simples de amizade tóxica é essa amizade aqui que eu tô falando aqui, que a pessoa tem os amigos para ir para balada, mas aí quando ela perde alguém, é, ela não tem o apoio desse grupo. Então, de repente, não é um grupo para você chamar de amigo, certo? Além disso, os amigos formam uma rede que muitas vezes pode ser de apoio muito positivo, né? E como eu estou dizendo, pode ser uma rede tóxica, aonde o ambiente acaba ficando tão negativo que faz a pessoa adoecer, né? Já vi muita gente depressiva por conta de laços de amizades tóxicas, ou já vi muita gente ansiosa por conta de não conseguir se posicionar no grupo de amigos. Então isso é bem importante, né? Você olhar o quanto aquele grupo serve de gatilho negativo ou positivo para você. E aí você tem autorresponsabilidade para selecionar onde você quer estar. Só fazer um discurso de vítima não adianta muito, né? Para a gente cuidar da nossa autoestima, a gente precisa entender que às vezes, nos posicionando, algumas pessoas vão se afastar. É assim. Quando eu digo, por exemplo, usando o caso dessa pessoa aqui que me escreveu, poxa vida, gente, eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito chateada porque o meu pai faleceu e eu não recebi apoio de ninguém. Você tem o direito de dizer. Agora, também assuma a consequência, muitas vezes, de que esse grupo vai se afastar de você, né? Então, todo mundo que está se trabalhando, todo mundo que está se desenvolvendo emocionalmente, às vezes vai chegar um ponto que esse desenvolvimento, que essa autoestima vai fazer os outros se afastarem. Por quê? Quando a gente se posiciona, quando a gente diz que não concorda, quando a nossa opinião é controversa, ou às vezes quando a gente quer mudar de opinião simplesmente. O outro não suporta, não quer, torce o nariz e se afasta de você, né? Então, essas relações de amizade nos servem muito como um termômetro da nossa autoestima, sabe? São laços que permitem a gente se posicionar, a gente dar opinião, a gente falar da gente mesmo, se abrir, especialmente quando são pessoas transparentes e que dão abertura e que a gente percebe que a gente também tem abertura, aonde há uma relação equilibrada, uma relação de troca, uma relação de dar e receber, certo?
Terceira coisa, terceira situação que eu gostaria de compartilhar tem a ver com um profissional. Alguém me escreveu assim: não aguento mais meu coordenador, que é abusivo e tóxico. Tenho medo de sair do meu emprego e não arrumar outro. Veja, aqui de novo eu vou me reportar àquele primeiro caso que eu compartilhei com vocês, de uma nuance de autoestima que mora dentro de muita gente, que é a insegurança, né? Veja, realmente o Brasil tem milhões de desempregados, né? Mas especialmente nesse caso, trata-se de uma pessoa que tem uma formação bacana, que tem pós-graduação, enfim, e que no fundo está inseguro de trocar de emprego, né? Para a gente trocar de emprego, eu sou empreendedora já há um tempo, eu não tenho um emprego, portanto eu preciso cuidar, zelar do meu trabalho, zelar pelo meu trabalho, porque eu empreendo, né? Agora tem muita gente que tem salário fixo e que morre de medo de perder o emprego, então suporta muitas vezes um chefe, um coordenador, como aqui está descrito, alguém que às vezes nem está acima dessa pessoa num organograma, tá na lateral aqui, mas é alguém muito negativo que não incentiva o crescimento, enfim, ou seja, o ambiente de trabalho é um ambiente que a gente passa tanto tempo, se ele for hostil, isso dificulta muito a gente ter uma autoestima saudável, né? Além disso, eu gostaria até de compartilhar que hoje em dia tem uma epidemia de síndrome de burnout, né? O que é a síndrome de burnout? É como se fosse um transtorno de ansiedade com gatilhos totalmente voltados para o profissional. Professores com burnout, engenheiros com burnout, gente que trabalha em startups, gente que trabalha em farmacêutica, médicos, enfermeiros, todos sofrendo de uma situação de ansiedade muito intensa por conta do ambiente de trabalho em que vivem. Aí você me diz, mas tem alguns que estão trabalhando home office. Então, é incrível como o volume de trabalho home office aumentou também na pandemia, aumentando ainda mais a cobrança, a entrega, a quantidade de reuniões que às vezes começam 7 da manhã e a pessoa termina 8 da noite, então são 12, 13, 14 horas trabalhando, né? Sentado em frente ao computador. Dentro de casa? Sim, dentro de casa, mas sem nenhuma qualidade de trabalho, né? Às vezes com um chefe que cobra, que é hostil. E aí eu deixo um questionamento e deixo uma reflexão, especialmente nesse terceiro caso, sobre é, ter um trabalho hostil, né? Ter chefes hostis e ainda assim ficar no trabalho por medo de não encontrar outro trabalho. Então veja, tem algo muito importante que a gente precisa olhar todo dia, especialmente se a gente é um profissional. O quanto a gente está desenvolvendo competências para sim fazer outras coisas, quem sabe até empreender, né? O quanto a gente está estudando, o quanto a gente está lendo, o quanto a gente está se engajando em cursos diferentes e melhorando o nosso currículo, sabe? O quanto a gente está fazendo conversas, networking com outras pessoas e perguntando sobre vagas e perguntando sobre lugares. O quanto a gente está se expondo a novas vagas e novas oportunidades para que a gente não fique preso em lugares hostis, em lugares onde a gente não se desenvolve, onde a gente está acabando com o nosso emocional. A gente precisa olhar para isso todo dia e isso tem ligação íntima com a nossa autoestima. Quanto mais a gente se engaja, se desenvolve, quanto mais a gente identifica os nossos talentos, quanto mais a gente fica seguro daquilo que a gente entrega no nosso trabalho, menos medo a gente sente, sabe? Menos a gente fica
preso a um ambiente que nos faz muito mal, né? São coisas que a gente precisa de pensar todo dia, toda hora, para a gente não sofrer com uma insegurança que não nos faz crescer nem um pouco, né? A consciência nos amplia nesse sentido, entende? E aí é isso. Que crenças regem o seu comportamento, né? Que crenças te fazem agir, sabe? Toda vez que a gente tem uma crença, a gente age de acordo com aquela crença. Então, por exemplo, se você achar que a vida é dura, se você achar que nós temos recursos escassos, se você achar que não tem emprego, que a pandemia acabou com todos os empregos, realmente você vai ficar um pouco preso nesse comportamento sem ver tanta perspectiva de melhora, de desenvolvimento, né? Se você continuar acreditando, e aí vou voltar para o comecinho da live, se você continuar acreditando naquelas frases lá da infância, né, de que você é burro, é incompetente, de que você é feio, é isso, é aquilo, de que você sempre vai ficar sozinho, de que você não vai arrumar ninguém para ser feliz, de que ninguém no seu casamento, de que ninguém na sua família arrumou alguém para ser feliz, então você também não vai arrumar, sabe? É como se você deixasse que esse conjunto de crenças sempre te norteasse. Então, para a gente ter uma autoestima mais saudável, a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer as vozes que vão determinando o nosso comportamento. Que caminho essas vozes estão fazendo a gente percorrer, sabe? E nesse sentido, são caminhos de insegurança, são caminhos de medo, são caminhos de dor, são caminhos de se achar menos valioso que o outro, são caminhos de achar que não dá para apoiar ninguém, que não dá para ser amigo de ninguém, para ser leal com ninguém, entende? São caminhos, são crenças de que se você for honesto, se você for transparente, se você se posicionar, as pessoas não vão gostar de você, elas vão se afastar de você, né? Então a gente precisa de revisitar o conjunto de crenças que rege o nosso comportamento, por que rege, da onde vem, sabe? E aí a partir daí a gente vai mudando, transformando o nosso comportamento e melhorando, obviamente, a nossa autoestima. Quer dizer que o ponto de partida, a autoestima é o ponto de partida, a autoestima faz a gente desdobrar a nossa vida de uma maneira positiva se a gente cuida dela. Se a gente esquece ela, deixa ela de lado, se a gente acha que não tem importância, a gente colhe frutos negativos, às vezes frutos podres, né? De um passado doído, cheio de traumas, cheio de crenças negativas, ou de um ambiente muitas vezes negativo, hostil, agressivo. A gente carrega essas coisas para frente quando a gente não tem consciência, quando a gente não cuida disso, tá? E aí, pra gente ir encerrando, que eu tenho mais uns 10 minutinhos, quero deixar algumas coisas aqui para você pensar. Se você assistir essa live até o final, faz uma reflexão assim: como eu me vejo? Qual é a minha opinião sobre mim? O que você pensa sobre você? Divide a vida aí um pouquinho, né? Nós somos seres biopsicossociais, espirituais. Então, como você se vê? Como é que você vê sua saúde? Sabe? Como você se vê? Como você vê os seus relacionamentos de amizade ou seu relacionamento afetivo? Como é que é? É de qualidade? Você se sente seguro?
sabe? Como você se vê profissionalmente? Você está num lugar que você gosta? Você é feliz com o que você faz? Você está colocando todo o seu talento naquilo que você faz? São coisas para você perguntar qual é a sua opinião sobre você, né? Como você se vê? E aí, especialmente em relação ao ambiente em que você está inserido, com que tipo de pessoa você convive? Como é o ambiente que você convive? Esse ambiente é incentivador, motivador? Ou esse ambiente é agressivo, é hostil? Esse ambiente te rebaixa? Esse ambiente é meio depressivo? Como é que é o ambiente onde você vive, né? Como são as pessoas com quem você convive? Quem são essas pessoas? Elas contribuem com o teu crescimento, né? A maior parte do teu tempo você divide com gente que contribui com o teu conhecimento, com o teu desenvolvimento, ou com gente que subtrai. Você doa mais e fica sem recíproca de doação, né? São coisas para você se perguntar. Aí, a partir daí, a partir dessa profunda reflexão, dessas respostas, você vai ter uma ideia de como está a sua autoestima. Qual é o ponto de partida? Da onde você tem que partir? Às vezes a gente precisa fazer algumas mudanças, sabe? A gente precisa mudar de emprego, a gente precisa mudar de relacionamento, a gente precisa mudar de grupo de amigos. E isso dói, sim, dói, mas quando é para o nosso crescimento, isso nos leva a lugares muito mais tranquilos, muito mais confortáveis, sabe? A gente precisa fazer essa reflexão honesta do ambiente onde a gente está, porque só assim a gente consegue ter a qualidade de vida que tanto a gente busca. Uma das coisas que faz com que a gente seja feliz é a gente estar inserido em ambientes que nos fazem desenvolver, autoconhecer, gostar da gente mesmo, ter espaço para se expressar, se posicionar. E cada vez mais as pessoas ficam mais quietas, achando que elas não precisam se posicionar, que é melhor não se posicionar. Elas se isolam mais. Então, essa é a dica que eu quero deixar. Se você vive num ambiente onde você não pode falar, onde você não pode expressar os seus sentimentos, onde você não tem espaço para falar das suas emoções, de repente aquele ambiente não é o melhor para você, né? E quando a gente está em busca de qualidade de vida, de autoconhecimento, a gente precisa alçar novos voos, ainda que a gente tenha que cortar relações, ou que a gente tenha que trocar de emprego, ou que a gente tenha que trocar de cidade. Não sei. Pensa aí, tá bom? Quero agradecer a todos que entraram aqui na live e participaram um pouquinho. Eu vou deixar ela salva na minha página, então dá para ver depois. Aceito sugestões de novos temas. Vou ver se eu consigo ter uma frequência maior aqui no Instagram. Se você acha que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha, marca lá no post da página. Eu vou ficar super feliz de interagir. Obrigada a todos os meus amigos, a todo mundo que participou, que esteve aqui online, ao vivo. Super agradeço, um beijo carinhoso em todos. E é isso aí, vou me preparar que eu tenho um atendimento já já, tá bom? Beijão, gente! Até a próxima. Tchau, tchau.